Olá, amigos, muito boa noite. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Mais uma vez, estamos aqui para juntos unir a nossa fé em oração, nos colocar diante de Deus em súplica, em clamor, confiantes de que Ele nos responde, nos atende de acordo com sua benevolência. Quero que nessa noite o Espírito Santo venha edificar o seu coração, pois Ele nos trouxe uma palavra para compartilhar com todos. Essa palavra é abençoadora, vinda do coração de Deus para o seu coração, a fim de que todos igualmente recebamos dele graça. Queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 e verso 6. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 5 e no versículo de número 6. Quando você vai localizando na sua Bíblia essa passagem, quero cumprimentar os irmãos que já estão conosco aqui nessa noite. Uma boa noite para Anelisa, Anivaldo, Cícera, boa noite Conceição, Daiane, boa noite Edileide, Elisa, boa noite Osir, boa noite Gabriela, boa noite Gilberto, G, boa noite Joveneuza, boa noite Leda, Luciclene, Marcelo, Márcia, Maria Dias, Marisete, Medeiros, Renata, Ruth, Sandra, Sueli Rodrigues, Sueli Boni, Vera Lúcia, todos que irão entrar até o momento da nossa oração. A palavra do Senhor Jesus, ela nos dá a seguinte instrução no capítulo 5, no verso 6, dizendo assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um tempo, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, é importante que você sempre preste bastante atenção naquilo que o Senhor Jesus recomenda para cada um de nós, quando nós estamos ouvindo a sua voz. Porque se você quer ouvir a voz de Deus, você deve pegar a Bíblia, abrir o coração e, ao ler, deixar Jesus falar com você. Muitas pessoas querem que Deus fale ao coração dela através de profecias, revelações, sonhos, mas Deus quer dar a nós instruções específicas e bem direcionadas naquilo que o nosso coração necessita, por intermédio da sua palavra. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, que é a voz dele falando ao nosso coração, nós temos que prestar muita atenção. Então, eu posso aqui elencar alguns pontos importantes do que Jesus nos instrui aqui, naquilo que fala a respeito da restauração do seu casamento. A primeira coisa que Jesus fala é: humilhai-vos sob a poderosa mão do Senhor. Humilhar. Eu tenho certeza que você já se humilhou muito para sua mulher. Eu tenho certeza que você já se humilhou muito para o seu marido, pedindo para voltar,
pedindo uma chance, pedindo para não fazer isso, pedindo para reconsiderar, pedindo para te atender, pedindo para conversar. E tudo isso não deu certo porque Deus, ele quer que nós não nos humilhemos para ninguém. Deus quer que a gente se humilhe diante dele. Porque quando o homem se humilha perante o Senhor o exalta, como Jesus ensina. Quem a si mesmo se humilha é exaltado. Não são os humilhados que são exaltados. Os humilhados permanecerão humilhados a vida inteira. Quanta gente que vive humilhado, desde que nasceu vive uma humilhação e nada muda. Porque não é a humilhação que nos exalta, mas é quando nós nos humilhamos diante do Senhor e Ele nos exalta. E de que maneira o Senhor nos exalta? Ele nos exalta concedendo a nós o sobrenatural, que aos olhos de todo mundo parecia impossível. Ele nos exalta, mostrando para todos que não acreditavam na restauração da sua família, que Ele é contigo. Que Ele é contigo. Ele te exalta. Depois de você ser exposto para a tua família, para a família da tua esposa, você ser exposto para a família do seu marido, Ele provar, através da restauração do seu casamento, que Deus sempre esteve ao seu lado. É isso que é ser exaltado. Mas para ser exaltado, primeiro eu preciso me humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Eu tenho que levar até aos pés de Jesus a minha vida, o meu coração. Então você tem que dizer para Deus: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não vivo, sem o Senhor eu não existo. O único digno perante o qual eu devo me humilhar é o Senhor. Eu já me humilhei diante de muita gente e não obtive o retorno, mas eu venho me humilhar diante do Senhor, que eu sei. Quando nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. Tem uma palavra em 2 Coríntios, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que o próprio Deus ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, ele orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei as suas orações dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Então Deus ele diz que se o povo se humilhar, a pastora colocou aqui, ó, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, para Deus, não é se humilhar para o seu marido. Tem até um hino, né, Lê? Fala, né? Se eu me humilhar diante do teu altar. Então, é essa postura que Deus quer que nós tenhamos perante a grandeza dele. O segundo ponto é que ele manda que nós lancemos toda a nossa ansiedade. Lancemos toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade enfraquece o coração. Se existe um
um estado emocional que Deus não quer nos encontrar é em ansiedade. Inúmeras vezes Jesus ele diz: não andeis ansiosos, não viveis ansiosos. Jesus não quer ver o nosso coração ansioso. Jesus não quer nos ver tomados pela ansiedade. Por quê, pastor? Porque a ansiedade, ela suga as nossas energias, consome a nossa força e compromete a nossa fé. Porque quando você está ansioso, você não está na fé, você está em dúvidas. A ansiedade é, na verdade, um sinal de dúvida, é um sintoma da dúvida dentro de nós. Porque quem está na fé, nós falávamos ontem, está em uma plena convicção, está certo, está convicto, está seguro, está firme. Então, a ansiedade não consegue penetrar em um coração fervoroso na fé, porque a fé é o firme fundamento. O firme fundamento de que o seu marido vai voltar para a tua casa, que a tua mulher vai voltar para o teu lado. Então, não existe ansiedade, porque não importa se vai ser hoje, amanhã, no final do mês ou no final do ano. Você tem certeza que Deus vai fazer. Isso para você já é o suficiente, é mais do que suficiente. Então, eu preciso dobrar os meus joelhos e lançar sobre ele a minha ansiedade. E para fazer isso, você precisa ser muito sincero, muito franco. O principal empecilho das nossas orações é que a pessoa não é sincera com Jesus. Jesus nos conhece melhor do que ninguém. Ele sonda os nossos corações, prova as intenções do nosso pensamento e conhece o que não é revelado para ninguém. Então, às vezes, com uma questão de orgulho ou evitar a vergonha, a pessoa diz que crê, que está na fé. Mas, na verdade, ela não está. Ela não está. Ela não confessa que está ansiosa. Lembra ontem que nós orávamos e falávamos sobre o pai daquele rapaz que era endemoniado? O que ele fez? Ele lançou sobre Jesus a ansiedade. Ele disse: me ajuda a minha falta de fé. Me ajuda, Senhor. Eu estou com dificuldade de ter fé. Ele estava sendo o quê? Sincero, abrindo o coração, lançando aquela ansiedade. Então, você precisa aprender a fazer isso, a lançar a ansiedade aos pés de Jesus. Dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, eu estou ansioso, eu estou angustiado, eu estou com dúvida, eu estou com medo. Tira de mim esse medo, tira de mim essa angústia. Quando você faz isso, você está lançando aos pés de Jesus essa ansiedade, e a Bíblia diz aqui que ele cuida de nós. Ele vai cuidar de você para que a ansiedade, a dúvida, o medo e a tristeza não te consuma. Você precisa fazer isso. Jesus é o melhor lugar para você fazer isso. Lançar sobre ele é a melhor maneira de você se ver livre desses sentimentos que te perturbam, que te causam agonia. E aí ele diz que nós precisamos ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, olha só que interessante, você precisa ter essa concepção, você precisa ter esse discernimento. O que destruiu o seu casamento é da dimensão
do espiritual. O que destruiu o seu casamento não é a sua idade, que você ficou velho, ou que você ficou feia, ou que ela arrumou um homem mais bonito, ou que ela ou ele arrumou uma mulher mais bonita que você. Você precisa tirar isso do seu coração. Não foi por isso que a sua mulher saiu de casa. Não foi por isso que o seu marido saiu de casa. Não tem a ver com a sua aparência e nem a ver com a sua beleza. Porque se você estivesse certo no seu raciocínio, as modelos nunca se separariam. Eu estava vendo uma reportagem, né? Uma matéria de uma modelo, aquela modelo agora eu não vou me lembrar o nome. Não, uma modelo brasileira, eu esqueci. E ela falou que não acredita na monogamia, porque em todos os relacionamentos dela ela foi traída, todos. Não teve um que ela não foi traída. Então, se fosse a beleza, elas nunca seriam traídas. Débora, isso, Débora Seco, não sei se vocês conhecem. Então, como é que pode uma modelo, uma pessoa que tem uma aparência, né, considerada privilegiada, ser traída em tudo? Marcelo escreveu, eu vi a matéria. Então, Marcelo, então como é que ela seria? Não é o problema da aparência, é o problema espiritual. Se você despertar que o que atua no seu casamento é espiritual, você vai lutar com mais firmeza com as armas espirituais que te farão prevalecer. Compreende? Se você entender que é o diabo que tem sido o seu adversário e não a sua mulher, se você entender que é o diabo que é o teu adversário e não o seu marido, você vai entender que se sai o mal dele, volta ao sentimento que ele sempre confessou ter por você. Entende? E não tem como você duvidar que seja espiritual. Não tem. Lembra? Lembra do seu relacionamento. Faça uma retrospectiva na sua mente aí. Evoque os arquivos da sua memória. Sua mulher tinha ciúme de você até com a sua mãe. Sua mulher tinha ciúme com você até com seus amigos. Quem aqui pode testemunhar isso? Hum? Sua mulher tinha ciúme de todo mundo. Não é que agora, uma hora para outra, ela diz que não importa se você for embora. Seu marido era ciumento com você, você demorasse muito, ele já saía atrás de você. Queria saber quem é que é os teus colegas de trabalho, quem é que o seu marido queria ir lá no seu trabalho para conhecer os colegas de trabalho. Quero saber quem são as pessoas que trabalham junto com você. Então, como que de um tempo para outro muda? Aí você vai ouvir as justificativas do mundo que diz assim: o amor acaba, o amor desgasta. Negativo. Negativo. O amor, ele nunca acaba, ele permanece para sempre. Entende? Mas o que atua na relação, a Bíblia diz: diabo, o vosso adversário, que como o leão ruge procurando alguém para devorar, andando ao derredor procurando alguém para devorar. As pessoas, pessoal, as pessoas estão, além de se afastando das sagradas escrituras, elas estão criando narrativas que invalidem as escrituras sagradas.
As pessoas estão fechando os olhos para a verdade sagrada. Se existe uma verdade na existência, essa verdade é a palavra de Deus. Então as pessoas criam uma narrativa para ignorarem a verdade. Tem pessoas que falam: "Ah, mas diabo o quê? Diabo é coisa que inventaram para colocar medo no povo, e aí o povo não sair das igrejas". Então o pastor lá, o padre, a igreja católica inventaram isso para botar terror nas pessoas e as pessoas não se afastarem de Jesus, ou da igreja, ou de Deus. Só que quem falou do diabo foi Jesus. Quando eu nasci, a Bíblia já estava escrita. Então não sou eu que estou criando narrativa nenhuma. Jesus é quem disse, ele fala assim: "Eu vi quando Satanás caiu como relâmpago e a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. O diabo e os seus anjos caíram, foram precipitados para a terra". Quem falou isso foi Jesus. Mas a narrativa que as pessoas criam, é que Jesus ensinou o amor, Jesus só ensinou o que é bom. Não, Jesus ensinou que é guerra. Ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, porque a gente está numa guerra. E o diabo está procurando alguém para devorar. Não é amor que ele pregou, não. Ele pregou a verdade. Ele pregou a realidade do que opera no mundo. No mundo. A palavra de Deus, ela chega a dizer que os príncipes das potestades, eles habitam nas regiões celestiais. Você sabia disso? Sobre a nossa cabeça? Em Efésios 6, eles atuam nas regiões celestiais. Os demônios ficam por cima, assim, rodeando nossa cabeça. Por isso que aqui diz que ele anda ao derredor, rugindo como leão. Então nós precisamos ser muito sóbrios. O que é sóbrio, pastor? Sóbrio é uma pessoa não alcoolizada, uma pessoa que não ingere bebida alcoólica. Isso é um sóbrio. Isso é um sóbrio. Tem gente que fala: mas Jesus bebeu vinho. Você está enganado. Isso é um homônimo. Homônimo é palavras com a mesma grafia, mas que são coisas diferentes. O vinho de Jesus não é o vinho nosso que conhecemos. O vinho de Jesus, ele era a extração do suco da uva, pisado lá e servido. Por isso que fala-se de vinho novo. Tem o vinho novo e tem o vinho velho. O vinho novo é aquele que foi recentemente extraído da uva. O vinho velho, ele passou por um processo de fermentação. O nosso vinho de hoje, você pega a garrafa de vinho, você vê lá que tem 75% de álcool. 75%, às vezes. Às vezes mais. Então, a Bíblia manda eu ser sóbrio. Para quê? Para que eu não fique embriagado com o mundo. E o diabo vai tentar nos embriagar. De que maneira? Com os pensamentos do mundo. Entende? Com os pensamentos do mundo. Pastor, me disseram que Jesus falou para beber e não se embriagar. Não, Jesus nunca mandou beber. Ele fala para não se embriagar. Qual é o limite? Até hoje, o Detran tenta encontrar um limite, porque o bafômetro, ele busca esse limite. Qual o limite que você perde o,
a consciência, o equilíbrio. Qual é o limite? Geralmente, quando você vê um atropelamento, a pessoa fala: só bebeu uma latinha. Só um cálice, não tem limite. Cada organismo reage diferente. Então, por que Jesus fala sede sóbrio? Porque o diabo vai tentar misturar as coisas na nossa cabeça, misturar coisas humanas com coisas espirituais. Então, por exemplo, ele começa a trabalhar na cabeça das pessoas que ela está envelhecendo, que o tempo está passando, e que o seu cônjuge não mostra nenhum sinal de que quer voltar para você. O que isso faz com a nossa cabeça? Nos embriaga. Você fica tonto. Ou se ele não vai voltar, será que eu estou perdendo tempo aqui, marcando passo à toa? A vida é uma só. Olha aí, começou a tontear, né? Sentiu a tontura. A vida é uma só, e eu estou abrindo mão por uma coisa, trocando o certo pelo duvidoso, né? Está trocando o certo pelo duvidoso. Eu não estou trocando nada porque eu não tenho dúvida, eu tenho certeza. Quem troca pelo duvidoso é quem tem dúvida. Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza dos planos de Deus para o teu casamento, para a tua família. Então, seja sábio e prudente. Aí ele diz assim, primeiro, né? Sóbrio e vigilante. Depois, o verso 9 diz, resistir-lhe, resistir-lhe na fé. Resiste-lhe na fé. Resiste-lhes firmes na fé. Resiste. Resiste. Resiste o quê? Existe esse pensamento, meu irmão. Resiste esse vinho. Resista a essa embriaguez. Resista. Resista firme na fé. Você não está trocando o certo pelo duvidoso, não. Você está trocando o sofrimento pela vitória. Porque não existe ninguém que venceu sem lutar. Não existe ninguém que vença sem lutar. Então você não está trocando nada que é certo por algo que é duvidoso. Nós estamos trocando o sofrimento pela alegria de sermos abençoados por Deus na restauração conjugal. Então você precisa resistir os pensamentos que são lançados como sementes no seu coração. Tem uma palavra, está lá em 1 Reis 18, lá no profeta Elias, quando ele está no Monte Carmelo, ele chama o povo e fala para o povo o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Você sabe o que é cochear? É castigar, é mancar, é claudicar, sabe? Tu corre para um lado, depois corre para o outro. Um dia você crê, outro dia você não crê. No dia que você crê, não é aquele crê. Aí todo dia que você está fraco, não desiste, mas também está fraco. Fica capengando. Fica capengando. Então a Bíblia diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, se o Senhor é Deus, seguindo. Se Baal é Deus, seguindo. Decida. Você tem que estar bem definido. Bem definido. O que torna o processo de restauração demorado é porque as pessoas ficam divididas. Tem dia que crê, tem dia que não crê.
Tem dia que, olha, vai acontecer, e tem dia que você não está nem com vontade de falar o nome da pessoa. Então, quando você fica oscilando, demora. Pensa aí, você que cozinha, você que cozinha, pensa aí, quanto tempo demora na panela de pressão para cozinhar um feijão? Quanto tempo demora? Alguém aí cozinha feijão? Hum? Quanto tempo demora para você o feijão cozinhar? 40 minutos, a Elisa falou. 30 minutos, a Josa falou. Quanto tempo que demora para cozinhar um feijão? 30, 40? É isso? 30, 40. Tá bom. E se você, de 1 em 1 minuto, vai lá e desliga, liga de novo. Aí desliga, liga de novo. Aí passa 5 minutos, você liga. Depois de 10 minutos, você desliga de novo. Vai cozinhar quando esse feijão? Não vai cozinhar nunca, porque o fogo tem que ser constante. Assim também é a fé. A fé tem que ser constante. Eu tenho que estar na fé o tempo todo, mesmo nos dias maus, mesmo nos dias ruins, mesmo quando eu não me sinto bem. Falávamos isso ontem. Mesmo quando eu não me sinto bem. Ah, eu não estou bem hoje, o problema é seu. Você tem que crer. Deus não está nem aí se você está triste. Você tem que estar na fé. Porque triste, está escrito aqui, ó, triste, triste. Vossos irmãos estão se sentindo também na irmandade espalhada pelo mundo. Não é só você. Não é só você que sofre com tristeza. Não é só você que sofre com ansiedade. Não é só você que sofre com angústia. Os irmãos espalhados pelo mundo inteiro também sofrem. E o que Deus espera de cada um de nós? Que a gente seja firme na fé. Que a gente resista firme na fé. E eu tenho que estar firme tanto quando estou alegre, quando estou triste, quando estou animado, quando estou desanimado, não importa. Eu vou sempre estar na fé. E aí, no versículo 10, ele conclui dizendo: o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória. Você acredita que você foi chamado? Hum? Você acredita que você recebeu um chamado? Chamado de quê, pastor? Você recebeu um chamado para salvar sua casa. É que a gente passa a vida inteira brincando de casinha, achando que casamento é a união do meu amor com o meu amor. E aí no friozinho tem um cobertor de orelha. E aí você pensa que casamento é só para você. O casamento é para o reino de Deus. O casamento é um projeto sagrado. E a Bíblia diz, lá no livro da sabedoria de Eclesiastes, que quando um cai, o outro levanta. Sua mulher caiu, você foi chamado para levantá-la. É isso, Leandro? Coloca aí, Eclesiastes 4. Coloca o versículo para a pessoa acompanhar. Quando um cai, o outro levanta. Você foi chamado para levantar. Seu marido caiu, você foi chamado para levantá-lo. Ah, pastor, eu queria cair para ele vir atrás de mim. Ai, nosso coração é enganoso, né, pessoal? Nosso coração é desesperadamente corrupto. Não fala uma coisa dessa. Não fala. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Tudo que o homem planta, a gente colhe. Você tem que dizer assim, graças a Deus, infiel não fui eu. Graças a Deus, quem caiu não fui eu. Aqui, ó, Eclesiastes
4, verso 10. Um chamado. Você foi chamado. Porque ele diz, né? É um texto interessante, porque ele diz: melhor serem dois do que um, né? Porque quando tiver frio, um esquenta o outro. Beleza. É melhor serem dois do que um, porque recebem melhor paga do trabalho. Então, imagina, né? Você está em casa, seu marido trabalha, sua mulher trabalha, você trabalha, então aumenta, né, a receita familiar. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas ela está dizendo também que existe uma etapa onde, quando um cai, o outro levanta. Graças a Deus não foi você que caiu. Porque cair significa se afastar de Deus. E se afastar de Deus significa que nós estamos à mercê, nas mãos do diabo. Então não diga essa coisa, eu queria que fosse eu que tivesse caído e ele me buscar. Não. A Bíblia diz assim, horrível coisa é cair na mão do Senhor, mas antes na mão dele do que dos meus inimigos. Antes nas mãos do Senhor do que nas mãos do meu inimigo. Então ele está dizendo que nós fomos o quê? Chamados pela graça de Cristo. Fomos chamados a uma eterna glória. E depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então você foi chamado a lutar, orar. Isso causa sofrimento. Quando você ora, sabe o que acontece com o seu ego? Seu ego, ele é amassado. Seu ego é assim, ó, prensado, pressionado, esmigalhado. Porque quando você está orando, está o inimigo dizendo assim, tu vai orar por aquele traste? Tu ainda tem coragem? Ou de tudo que ele fez com você, tu ainda ora por ele? Ele ali é o diabo no teu ego, assim, ó. Ah, pastor, é coisa da sua cabeça. Não é, não. Jesus estava na cruz e o diabo na cabeça de Jesus falando assim, ó, tá vendo aí? Você fez o bem para eles e eles te cospem. Você fez o bem para eles, eles está com pedra em você. Vale a pena fazer isso por eles? Ninguém te quer. Ninguém te quer. O povo todo escolheu Barrabás. Você sabia disso? Você sabia que o povo escolheu o malfeitor? Não foi o povo romano, não, gente. Não foi, Jesus não pregou em Roma. Foi o povo judeu que foi curado, liberto, cego que enxergou, mudo que falou, paralítico andou, a turma que viu sinais, a turma que viu milagres. Entre Jesus e Barrabás, solte Barrabás. Então, o diabo tenta amassar o nosso ego. Esse é o maior sofrimento. Esse é o maior sofrimento. Sim, Barrabás era o maior malfeitor. Era o maior malfeitor. Mas as pessoas preferiram o malfeitor do que o benfeitor, aquele que só fez o bem para as pessoas. E você acha que o diabo não foi lá massacrar o ego do Senhor? Claro que foi. Mesmo assim, Jesus suportou e orou por cada um de nós na cruz. E destino, desculpa, atravessei o horário. Olha só, a gente conversando aqui e eu achando que ainda é 9 horas. Mas anota essas orientações de Jesus, ponha isso em prática. Porque quando a gente acaba a oração, é você e Deus. Quando acaba a oração, é você e Deus. E você tem que colocar em prática aquilo que Deus falou ao seu coração e te orientou.
porque você está em um processo guiado pelo Espírito do Senhor, porque aprove a Deus que nós passássemos por essa dor para que Ele mesmo nos concedesse a glória eterna. Então vamos orar. Vamos apresentar a Deus nossa casa e família. Vamos apresentar o seu casamento ao Senhor e interceder por cada um deles a Deus. O Senhor Jesus vem visitar sua casa, sua família. E o Espírito do Senhor vai ao encontro do coração do seu marido agora. O Espírito Santo vai ao encontro do coração da sua esposa agora. E opere um milagre sobrenatural na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Senhor Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, firmados na tua palavra, convictos das tuas promessas, nós entramos em oração em tua presença nessa noite, para interceder em favor do casamento, do matrimônio e da casa de cada pessoa que ora aqui comigo hoje. Porque sabemos, meu Deus, que tudo acontece debaixo de um propósito. Até quando algo ruim nos sobrevém, há um propósito naquilo tudo. E nós cremos que o Senhor nos chamou para restaurar a nossa casa, para restaurar os muros que foram destruídos. Assim como Neemias restaurou os muros de Jerusalém, que além de destruídos, estavam queimados, suas portas queimadas. E o Senhor chamou a Neemias e entregou nas mãos dele um propósito. Nada fácil. Edificar a cidade de Jerusalém. E assim o Senhor entregou a cada um de nós, Senhor, esse chamado de reedificar esse casamento, esse lar, essa família. E a dificuldade, meu Deus, maior é que nós não temos controle dos sentimentos do coração do cônjuge. E é por isso que nós viemos até a tua presença em oração. Porque sabemos que o Senhor sonda os corações, prova os pensamentos. Porque nós cremos que os corações dos homens estão nas tuas mãos. E o Senhor tem o controle de tudo, Senhor. Então, nessa oração, pedimos ao Senhor, vá ao encontro do coração do marido, ao coração da esposa, Senhor. E por mais duro e inflexível que ele esteja, quebra, Senhor. Quebra esse coração e faça nascer um coração novo. Faça, Senhor, erguer das cinzas o sentimento que um dia predominou nesse casamento. O amor que um dia, Senhor, operou nessa relação conjugal. Ressuscita, Senhor, restaura, Senhor. Em nome de Jesus. Cada pessoa representada nas fotografias que aqui estão sejam visitadas nessa noite de oração. Nesse momento em que estamos aqui aos teus pés, nos humilhando, reconhecendo que tu és Deus e nós dependemos de ti.
Faça, meu Deus, o que as nossas mãos não podem, porque a nossa batalha ela é espiritual. Não é uma guerra natural, não é uma guerra humana, física, mas é uma guerra espiritual. Então, que o Senhor alcance, Senhor, alcança, meu Pai, o coração de cada cônjuge e transforma, Senhor. Visita, meu Pai, o altar da tua casa, os fios de cabelo que depositados estão lá, que o fogo do altar consuma as maldições hereditárias, Senhor, que se perpetuam de geração em geração, que faz com que o que aconteceu com os antepassados, os avós, bisavós, tataravós, se repita no casamento deste, Senhor. Que essa maldição seja quebrada, pincelada, que toda obra maligna, que toda obra de feitiçaria, que toda obra de bruxaria, que toda obra mandada, em nome de Jesus, Senhor, seja cancelada nessa noite. Trabalho que foi feito pela madrugada, trabalho que foi feito à meia-noite, para separar esse casal, para destruir essa família, por inveja, por olho grande, em nome de Jesus, Senhor. Trabalho que essa vizinha fez para separar o marido dela, trabalho que esse familiar fez para destruir essa união que um dia foi tão forte. Esse trabalho maligno seja queimado agora, que os demônios sejam queimados. Aonde estiver algo enterrado, num cemitério, numa encruzilhada, Senhor, todo o trabalho feito numa cachoeira, todo o trabalho feito no cruzeiro das almas, em nome de Jesus, que o teu poder venha queimar e destruir agora, seja o que quer que seja, o que foi feito contra eles, no rancor, na calúnia, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha arrancar toda a uruca, todo o peso, toda a carga maligna, seja desfeita em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa pessoa que comeu uma comida trabalhada, um doce trabalhado, um bombom, em nome de Jesus, toda a obra seja destruída, desfeita, pelo nome do Senhor Jesus. Opera a libertação, meu Pai, libertação, libertação das algemas, das correntes, dos grilhões que aprisionam o marido dela, a esposa dele. Seja liberto desse fardo maligno. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa os dizimistas, os ofertantes, os que contribuem com o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Porque todos nós somos dependentes do Senhor. E sem o Senhor nada podemos fazer. Mas o Senhor levantou esse grande exército para pelejar em teu nome, a fim de que o Senhor seja glorificado no milagre do casamento de todos. Tu abençoe, Senhor, a cada um deles, retribuindo multiplicadamente para a glória do teu nome. Consagra esta água, consagra com o teu poder, que quando bebermos dessa água, recebamos dos céus força, virtude e poder para lutar e vencer em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Beba com fé. Seja abençoado. Graças a Deus. Que Deus ele venha abençoar mais e mais a sua vida, mais e mais o seu casamento. Tenho certeza que algo sobrenatural visitou a tua mulher nesse momento. Algo sobrenatural visitou o seu marido nesse momento. Para desfazer a maldade, para desfazer o que é das trevas e trazer a luz para dentro do seu coração e da sua casa. Amém? Você tenha uma noite de paz e de descanso. A tristeza dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Amém? Amanhã a gente vai estar de volta às 9h30. Eu não solto a sua mão, porque eu aceito o meu chamado. Eu vou até o fim, até o último casamento aqui ser restaurado. Amém? Ore por nós. E se você puder nos ajudar, nos ajude. Estamos aqui, deixe tocar no seu coração. Tá bom? Grande abraço.
com Deus. Até mais.